E olha, ainda há muitas dúvidas e controvérsias sobre a delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que foi solto após aceitar a colaboração. Para entendermos como é que vai funcionar esse processo, conversamos agora com o advogado criminalista Leonardo Waterman. Doutor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui com você. Cumprimento também o Kobayashi e a Dora, que estão em alguns blocos do jornal. É isso, estão por aqui. Obrigado, doutor, ao senhor pela presença. E quais são as regras? Parece muito abstrato, né, o conceito da delação premiada e parece muito volátil, que muda caso a caso, né, dependendo da circunstância em que o réu está detido, da soltura ou não. Nesse caso, Mauro Cid já conseguiu a liberdade. Até existem regras pré-estabelecidas ou não? De fato, é uma negociação que é traçada caso a caso, doutor? Sim, existem regras pré-estabelecidas, existem regras que estão dispostas em lei, só que essas regras, elas são adaptadas ao que a pessoa tem a fornecer e ao momento que o processo se encontra. Então, no caso do Mauro Cid, por exemplo, após a negociação que foi feita com o Ministério Público, o advogado dele provavelmente deu algumas pinceladas de informações para que o Ministério Público tivesse interesse na delação do Mauro Cid. Então, foi feito um projeto dessa delação, foi feita um documento dessa delação, e esse documento foi levado ao judiciário para homologação do juiz, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Após essa homologação, nós passamos para a etapa seguinte, que é a etapa da execução do que o Mauro Cid tem a dizer. Ele vai começar a prestar informações efetivas sobre o que realmente ele sabe e, paralelo a isso, benefícios neste momento estão sendo concedidos, haja vista que o Mauro Cid já deixa o sistema penitenciário e vai cumprir a tua prisão em regime domiciliar, com tornozeleira e outros requisitos. Mas a lei estabelece exatamente qual é o passo a passo da delação premiada, colaboração premiada, né? Vamos dizer assim, qual é o passo a passo que tem que ser enfrentado tanto pelo delator como pelo Ministério Público e com a homologação do Judiciário. Então, nós podemos dizer que a delação do Mauro Cid está no meio, agora que ele vai começar a prestar efetivas informações em sigilo. Vamos deixar claro, o procedimento todo agora passa a ser sigiloso. Ô, doutor, e mesmo antes da conclusão desse processo, já há muita gente que compare a delação do Mauro Cid às delações que foram realizadas no âmbito da Operação Lava Jato. O senhor compartilha dessa visão? Também vê aqui um mecanismo muito semelhante ou semelhanças na aplicação desse mecanismo ou não? São situações distintas? Qual a análise, doutor Leonardo? Vamos levar em consideração que a delação premiada, a colaboração premiada, ela veio para o Brasil em 2013 com a lei de crimes organizados, lei das organizações criminosas. E durante esse período, vários processos da Lava Jato estavam tramitando. Só que em 2019, a partir do pacote anticrime do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, a delação premiada, ela teve algumas modificações, algumas exasperações, alguns benefícios maiores, ela teve certa amoldagem à situação, então, que se enfrentava recente em 2019, e aí nós não podemos comparar efetivamente a delação do Mauro Cid com as delações da Lava Jato, justamente porque a lei teve algumas atualizações, teve algumas mudanças, mas o princípio da delação é o mesmo, o passo a passo da delação é o mesmo. Nós temos alterações em relação a benefícios, alterações em relação a alguns requisitos, mas o contexto geral é praticamente idêntico.